Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Legatus. A gente já tem uma aula sobre essa banca aqui no nosso canal, vou deixar no card aqui em cima e hoje a gente vai trabalhar mais 5 questões dela, trabalhando temas tanto da licenciatura como do bacharelado, apesar de que gostaria de ressaltar que mesmo em provas da licenciatura a gente também encontra alguns temas do bacharelado, que teoricamente são mais voltados para o bacharelado. Então, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, primeira questão. A cooperação, a participação, a capacidade decisória e de intervenção são atributos a serem assimilados e praticados pelos professores de educação física. Este novo profissional necessita de uma formação geral, com capacidade para percepção de fenômenos em processo, formulação de problemas e proposição de soluções com razoável autonomia e grande responsabilidade organizacional. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então, quando a gente olha essa alternativa, até para não me delongar muito nessa primeira questão, a gente vai ver que as alternativas têm estruturas semelhantes, mudando alguns pequenos detalhes. Então, por exemplo, na alternativa A, ele vai falar que a educação física integrada, a proposta pedagógica da escola, é componente curricular facultativo da educação básica. No item B, ele fala que é componente curricular obrigatório. No item C, vai falar que é componente curricular da área da saúde e assim por diante. Então, para resumir essa questão, a alternativa B é a correta, que vai trabalhar a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. E aí, se você não está assimilando esse pequeno trecho, ele faz referência justamente à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, esse trecho é tal qual está escrito lá na LDB, na primeira referência que a gente encontra sobre a educação física na LDB, ele vai falar que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa e aí traz algumas situações em que a prática da educação física é facultativa. Então, a alternativa B é a correta justamente por fazer referência a esse artigo da LDB. Se você ainda não conhece, recomendo fortemente conhecer, já que é um tema extremamente recorrente em provas de concursos de educação física. Então, primeira questão, item B é o correto. Segunda questão, a literatura afirma que os indivíduos passam por diferentes estágios de desenvolvimento motor, cognitivo, moral e social. Na avaliação diagnóstica, o professor constatou que seus alunos demonstram capacidades de raciocínio lógico, de fazer reflexões e de resolver problemas chegando a respostas originais. Estas habilidades são características de que estágio de desenvolvimento intelectual? Então, quando a gente fala de estágios do desenvolvimento intelectual ou cognitivo, a principal referência utilizada são os estágios de acordo com Piaget, Então, inclusive, a gente já tem aqui no nosso canal uma aula trabalhando esses estágios, vou deixar no card aqui em cima, em que ele vai dividir os estágios sensório-motor, em pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. E pensando nessa questão especificamente, onde ele vai falar que os alunos demonstram capacidades de raciocínio lógico, de fazer reflexões e de resolver problemas, chegando a respostas originais, nós vamos ter o quarto estágio de desenvolvimento cognitivo, que é o operatório formal, a partir dos 11 anos, onde a gente vai ter um pensamento mais hipotético, um pensamento mais científico, com esse raciocínio lógico, fazendo algumas reflexões em busca dessas respostas originais. Então, pensando nos estágios de desenvolvimento cognitivo, de acordo com Piaget, nós vamos ter o estágio operatório formal, que se dá geralmente a partir dos 11 anos de idade. Segunda questão, alternativa C, é a correta. Terceira questão, o professor justificou a importância de jovens, adultos e idosos praticarem exercícios de força muscular para realizar com autonomia
as atividades da vida diária. Qual é a denominação dos exercícios de força em que o sujeito contrai os músculos contra uma resistência estática? Então, quando a gente fala de tipos de contração muscular, a gente tem dois grandes tipos, né? As isotônicas, em que há um movimento de fato, e as isométricas, em que não, apesar de ter uma ação muscular, uma contração muscular, não há movimento. Nas isotônicas, a gente ainda tem a subdivisão de isotônica concêntrica, quando há a diminuição do ângulo articular, vencendo a resistência, e a isotônica excêntrica em uma ação de amortecimento, de alongamento muscular, apesar da contração, em que a gente vai ter um aumento desse ângulo articular. Então, pensando nesses três tipos de contração muscular, a que se apresenta contra uma resistência estática, né? Então sem alteração do ângulo articular, apesar de ter uma contração, uma ação muscular, é justamente a contração isométrica. Então, terceira questão, item C, é o correto. Quarta questão. Durante toda a sua história no Brasil, a educação física foi de forma prioritária influenciada por bases e parâmetros biológicos e fisiológicos. A afirmativa anterior, porém, não se verifica na sua integralidade. E aí vamos para as alternativas. De forma geral, o enunciado vai falar dessas bases, tanto médicas como militares, da educação física aqui em nosso país, né? Então vamos lá. Qual é a alternativa que não faz referência a essas bases, a esse pensamento mais geral? Alternativa A. No século XIX, quando médicos passaram a ser os donos do saber em relação ao comportamento do indivíduo brasileiro, justamente essa alternativa faz referência, sim, ao enunciado, né, já que trabalha basicamente a tendência higienista, né, a primeira tendência pedagógica da educação física em nosso país, né, com bases médicas em relação ao comportamento do indivíduo. Item B. No célebre parecer de Rui Barbosa, em 1882, na defesa da implantação da educação física nas escolas brasileiras, também faz referência ao enunciado, já que também essa tendência em voga, né, era justamente a higienista, sendo a justificativa de ter a educação física nas escolas justamente a partir de uma tendência higienista, com bases médicas. Item C. Na história brasileira mais recente, quando passou a buscar o aprimoramento da aptidão física para a detecção e o preparo de futuros talentos esportivos para o rendimento, também faz referência ao enunciado. A gente nessa época já fala de uma tendência competitivista, ali no período da ditadura militar, e de fato as suas bases, né, as bases da tendência competitivista são bases biológicas e fisiológicas, com um grande avanço da fisiologia do exercício, do treinamento esportivo. Item D. No governo de Getúlio Vargas, com a finalidade de fortalecimento do homem brasileiro, para suprir a carência de mão de obra especializada para a indústria nacional, também faz referência ao enunciado. Aqui a gente já fala da tendência militarista, né, com grandes bases médicas e militares. E o item E, por eliminação, já é o correto, mas vamos conferir. A partir da década de 80, quando se propõe a educar através do corpo, estando atenta para a importância cultural de sua prática, perfeito. A partir da década de 80, a gente passa a ter novas abordagens pedagógicas da educação física, né? Muitas delas em oposição ao modelo vigente, ao modelo mais biológico, mais tecnicista, e com essa visão de essas novas abordagens surgem como uma oposição a esse modelo e trazendo uma visão mais crítica, uma visão mais ampla da educação física, muito mais relacionada à cultura. Então, por isso, quarta questão, item E, é o correto, já que essa parte, a partir da década de 80, não faz referência a essas bases basicamente biológicas e fisiológicas da educação física no país. Quarta questão, então, item E, é o correto. E quinta e última, o professor utilizou como exemplo o fato de um dos alunos estar realizando corrida de longa duração para obter desenvolvimento muscular e fortalecimento articular. Argumentou que, para alcançar este objetivo, os exercícios físicos mais adequados seriam os de força por meio da musculação. O referido argumento ilustra qual dos princípios da prática
e do treinamento de exercícios físicos. Uma típica questão do treinamento esportivo, né, dos princípios do treinamento esportivo. E a situação que a gente tem nessa questão é que um aluno queria ter um desenvolvimento muscular e fortalecimento articular, porém estava realizando em seus treinos apenas a corrida de longa duração. Pensando nisso, o professor indicou, pensando em seus objetivos, que ele realizasse a musculação. Então temos o princípio da especificidade. De acordo com o objetivo ou da especificidade da modalidade, é que a gente vai elaborar os treinos, né? Que a gente vai ter os estímulos de intensidade, de duração. Então, nesse caso, se ele quer desenvolver uma musculatura, o interessante é que ele faça a musculação e não a corrida de longa duração. A mesma coisa seria, por exemplo, o Bolt, né? O corredor de 100 metros rasos. Se ele quer ser o melhor em uma prova de 100 metros rasos, ele tem que treinar buscando as especificidades daquela modalidade. Então, as vias energéticas utilizadas, os grupos musculares utilizados. Então, se ele é um corredor de 100 metros rasos, eu vou colocar ele para treinar sessões de treino específicas para isso e não, por exemplo, colocar ele para nadar longas distâncias, né? Seriam grupos musculares diferentes, vias energéticas diferentes. Então, a partir do objetivo, a partir da especificidade de cada modalidade, é que a gente vai direcionar o treino justamente baseado no princípio da especificidade. Quinta questão, então, item B é o correto. E com isso, finalizamos a nossa segunda aula da Banca Legatus, o Instituto Legatus. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso Cdfísica, onde eu também posto diversos materiais por lá, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!